Demônio, acho que tem um assunto, acho que vai ser interessante, porque como a gente está com um representante aqui da Polícia Federal, isso é muito legal, porque a gente tem mais contato aqui com policiais civis e militares, que a gente está mais o dia a dia ali junto, né? Então, muitos dos nossos convites vêm nessa situação, né? Eu tô ali, pô, aí eu falo assim, caramba, eu tô com um fulano aqui comigo, ele, pô, convida ele, pô, cara, vamos lá com a gente e tal. Mas eu lembro que naquela época, o secretário da época, o Beltrame, quando começava a dar esse problema de armamento, tudo, os confrontos, pá, ele, de uma certa forma, jogava a responsabilidade na Polícia Federal. Falava, pô, a gente não produz arma, a gente não produz droga, pô, como é que o negócio chega aqui e tal? E qual é o grande desafio, no caso, da Polícia Federal, nessa questão de fronteira? Não sei, assim, apesar de você não ter trabalhado na fronteira, você... a gente tem uma delegacia que é uma delegacia específica de repressão ao tráfico de armas, que é a Delepat, que eu até trabalhei lá. Hoje é muito bem chefiada pelo Dr. Wagner, um grande amigo. E essa delegacia, só esse ano, já apreendeu mais de 2.000 armas. Mas o que acontece? Os caras pulverizam isso, né? Ele não vai arriscar perder tudo numa investida só. Então, as armas vêm pulverizadas. Você tem aqui, Rio de Janeiro, você tem fronteira marítima, aérea e você tem fronteira terrestre. E grande, né, bicho? E grande. Muito grande. E grande. Então, você descobre um esquema, o cara cria outro. Então, isso aí, eu acho temerário dizer assim, não, é culpa. Não, o que acontece é o seguinte, a polícia não é onde o problema começa, a polícia é onde o problema termina, né? O problema é você ter comunidades onde o garoto lá não tem outra expectativa para ganhar a vida a não ser entrar para o tráfico. Isso é o problema, e é um problema social. Mas a polícia chega depois que esse problema já existe, né? Onde houver vontade, vai ter uma arma. O americano não consegue combater 100% o tráfico de armas. O americano não consegue combater 100% o tráfico de drogas. E olha, com aquele PIB todo, com aquele investimento todo nisso, né? Eu tive em 2011 fazendo um curso lá no FBI, eu vi os números. O americano gastava ali, década de 70, 80 do século passado, ele gastava 3% do PIB no enfrentamento ao tráfico. Nos anos 2000, ele passou a gastar 6%, e nós estamos falando de um PIB de trilhões. E o quantitativo de americanos usando droga dobrou. Então, dizer que, não, porque a polícia não reprime, sei que a polícia reprime. Só que existem outros fatores que provocam a criminalidade. E a questão, por exemplo, se entra a droga nos Estados Unidos, onde os caras construíram um muro. E pelo México, que a fronteira não é grande. Os caras construíram um muro. Né? Pô, tem uma polícia só de fronteira. Que lá a Polícia Federal aqui desempenha o que lá eles dividem em 4 agências, pelo menos. O FBI, a Polícia de Fronteira, a ATF, né, que é tabaco e álcool, e ainda a DEA, que é só para combater tráfico de drogas. Então os caras têm 4 polícias federais para fazer o que aqui nós fazemos com uma polícia. Não é isso? E lá chega, como é que não vai chegar aqui? Tá entendendo? Com aquele recurso todo chega, então eu acho que não é um problema de ineficiência, é um problema de pulverização. E para todo esquema descoberto, cria-se um novo, porque a demanda continua existindo. Existe uma demanda, olha, eu estou pagando tanto para receber um fuzil. Alguém vai dar um jeito de chegar com o fuzil naquele cara lá. Verdade. Se tentar por aqui não der, se tentar por ali não der, tentar por aqui também não for, ele vai vir por aqui e uma hora vai chegar. A gente recebeu o delegado Frederico Murta, lá do Mato Grosso. E ele falou que a fronteira do Mato Grosso, que faz fronteira com a Bolívia, ele falou que é uma fronteira tão grande que às vezes assim, não tem cidade. Então, como você não tem cidade, não tem nem como você ter um posto. Então, assim, você tem uma cidade com posto da Polícia Federal, cara, a tua cidade é quilômetros, centenas de quilômetros distante. Então, você tem uma área ali e às vezes os caras compram fazendas em que a área da fazenda, ela entra num país, a fazenda faz a fronteira, vai entrar de um país para o outro. Então, a coisa vai dentro da propriedade do cara, que faz entrar dentro do país, né? Você acha que a ideia de ter uma polícia de fronteira é legal? Olha, eu não... Voltada só para essa atribuição? Dependendo de como for estruturado, eu acho que é válido sim, porque a gente tem aí quilômetros de fronteira, né?
Nós temos aqui do nosso lado os maiores produtores mundiais de coca, por exemplo, né? Porque a coca a folha de coca, ela precisa de altitude. A eritroxilum coca, ela, para gerar o princípio ativo na quantidade que a gente precisa, ela tem que ter altitude. Quando o cara não tem altitude, o que ele vai fazer? Vai tentar criar em estufa, igual a gente faz aqui. Quando pega a plantação de cocaína aqui, está dentro de estufa. Porque ele tem que reproduzir aquelas condições que ele tem lá na Cordilheira dos Andes. Então não tem jeito, porque você vê, você tem aqui Bolívia, Colômbia e Peru. Né? País onde a coca é uma planta tradicional, faz parte da cultura lá, né? Para fornecer para cá, com esses quilômetros de fronteira desocupada. Então vai chegar. Se nós criássemos, de repente, uma polícia de fronteira que só se preocupasse com isso, fosse toda localizada lá, né, talvez a gente tivesse resultado melhor. Teria que ser um projeto a ser estudado, a criação de um novo órgão e tal. Teria que ser estudado, mas, cara, seria uma proposta interessante. A impressão que eu tenho, a Polícia Federal faz esse trabalho, né? Então, essa é uma impressão que eu tenho, tá? Então, geralmente, assim, o que eu Todo ano, a Delegacia de Repressão Entorpecente bate recorde de apreensão de drogas. Todo ano, apreende mais do que no ano passado. Você vê que os novos policiais geralmente são mandados para a fronteira, o que falam. Sim. Cara, o cara tá ali na fronteira, assim, até o tesão dele, o cara tá ali doido pra sair de lá. Ele tá querendo meter o pé. Então, assim, aquela coisa assim, o cara que passa por polícia de fronteira, ele já sabe que, esse é teu trabalho. Então você vai lá, monta a tua vida. Agora, você monta o policial federal, ele vai pra lá já pensando, meu irmão, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora. Eu não tive essa experiência, né? Eu passei lá nessas regiões quando estava no Exército. O que acontece é o seguinte, você pega o carioca, pega o paulista, pega um mineiro. O cara do Santo Romano, né, acostumado ali, né? Então, o pessoal do Nordeste mesmo, de grande centro, né? Você pega ali, por exemplo, o cara de Fortaleza. O cara concurseira mesmo, que frequenta o concurso, tal, não sei o quê, faz faculdade, o cara tá assim. Pega o cara de Recife e tal, você vai pegando o cara nesses grandes centros, e aí você joga o indivíduo num local que é totalmente alheio à realidade que ele viveu durante 20 e poucos anos, 30 anos. Então ele chega lá, eu vou para qualquer lugar, não sei o quê. Essa brabeza é no início. Logo, com alguns meses, ela já começa a diminuir. Porque ele chega lá e vê que o local não tem a mesma estrutura que ele estava acostumado, ele percebe que o local é muito diferente, a cultura é muito diferente da dele. Então ele começa a esmorecer. É natural isso. E ele quer voltar para a localidade de origem dele ou quer ir para um outro grande centro que ele acha, né? Porque tem carioca, por exemplo, tem carioca em Santa Catarina, tem carioca no Rio Grande do Sul, tem carioca no Nordeste, né, em todos os estados, mas ele quer ir para um local onde ele acha que ele vai ficar mais confortável. Então, realmente, isso acontece, né? Tanto é que o pessoal, tem muita gente que vai para lá, ela fica até meio doente, às vezes, porque é uma rotina muito diferente, é uma realidade muito diferente.